Olá a todos, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês por mais esse domingo maravilhoso, nosso domingo de Neurolive de autismo, domingo em que sempre todo mundo está esperando por esse momento maravilhoso de falarmos sobre assuntos relacionados ao autismo e as suas implicações na avaliação, no reconhecimento, na condução dessas crianças, no tratamento médico, não médico, farmacológico, não farmacológico, ou seja, todas as discussões que são importantíssimas para a gente falar sobre um assunto tão fundamental, não é mesmo? O pessoal já está chegando, sejam bem-vindos a mais esse momento de uma live tão importante como essa. Essa live eu considero uma das mais importantes que eu já fiz nos últimos tempos, porque nós vamos falar do papel do pediatra na condução de crianças com transtorno do espectro autista. Acho muito importante falar sobre esse assunto. Aliás, um assunto importantíssimo. Um assunto que está dentro do contexto das famílias, que está dentro do contexto da ordem médica, dos protocolos médicos, do papel que o médico desempenha na identificação de crianças com autismo. Quantas e quantas vezes no meu consultório os pais se queixam, os pais de crianças com autismo que eu fiz o diagnóstico, eles se queixam: doutor, eu levei tem o pediatra que acompanha desde que nasceu, levei em outro pediatra, eu estava observando que alguma coisa não ia bem com meu filho e o pediatra disse que cada um tem o seu tempo, que isso vai passar, que isso logo vai desaparecer, volta daqui uns 4 meses para a gente ver se continua do jeito que está. Se continuar do jeito que está, a gente encaminha. Não se deve fazer isso. E os pais de hoje estão muito conscientes dessa questão de que não se pode fazer isso mesmo, né? Nós vamos comentar daqui a pouco isso. Então hoje nós vamos falar do papel do pediatra dentro dos processos de identificação e condução de crianças com autismo. Você acha o assunto importante? Eu acho fundamental. Então, curta e compartilhe agora. Chame amigos que você conhece, chame médicos que você conheça, pediatras com os quais você tem contato, chame pessoas que estão na linha de frente da atenção primária do seu município. Aquele médico do PSF, a enfermeira do PSF, aquelas pessoas que trabalham no CIMEIS, nas creches. Gente, esse pessoal, essa equipe de saúde e também de educação tem um papel primordial no diagnóstico precoce de crianças com autismo. Tem um papel extremamente importante. Eles não podem deixar de conhecer e saber o que é o autismo. Sabe por quê? Porque o neurologista e o psiquiatra que vão ver essa criança, eles estão lá no finalzinho da linha. São os últimos que vão acompanhar e vão ver essa criança. Quem tem que identificar são os profissionais de atenção primária, aqueles que trabalham no PSF, aqueles que trabalham nos postos de saúde, o pediatra que atende regularmente a criança desde que ela nasce, profissionais que convivem com as crianças nos primeiros anos de vida. Então é muito importante que esses profissionais tenham amplo conhecimento sobre os sinais, os sintomas, as peculiaridades do quadro clínico e comportamental de crianças com transtorno do espectro autista. Aí começa o nosso assunto, né? Que nós vamos falar tanto do papel do pediatra. Por que o pediatra é muito importante dentro do contexto do autismo? Porque ele é o primeiro médico, normalmente é o primeiro médico que avalia pessoas na sua fase infantil. Quem começa a ver o bebê desde pequeno? O pediatra. Quem vai acompanhar essa criança trimestralmente, semestralmente? O pediatra. Quem provavelmente vai identificar sinais de que algo não vai bem na criança? O pediatra. Então o pediatra precisa conhecer profundamente quais são os primeiros sinais de autismo. Os pediatras precisam se atualizar. Eles precisam ver que não dá só para ficar observando vacina,
peso, estatura, mas tem que observar o desenvolvimento e o comportamento da criança. Hoje nós já temos protocolos que colocam à mercê do pediatra os primeiros sinais e sintomas que uma criança com autismo apresenta. Então o pediatra deve ser expert em identificar essas crianças, porque é ele que vai proporcionar, caso identifique, que essa criança vá para cuidados especializados o mais cedo possível. É ele que tem o papel de alertar a família de que algo não vai bem no desenvolvimento do seu filho. Eu sei que tem pediatras que têm medo de fazer isso. Os pediatras têm medo porque muitas vezes eles vão ter que explicar o que é e dar os primeiros passos no tratamento, e muitos não têm esse conhecimento. Muitos pediatras têm medo de perder o paciente na hipótese de levantar a possibilidade do seu paciente ter autismo, os pais não aceitarem e sair do consultório bufando, saindo do consultório extremamente contrariados e nunca mais voltar. Eu sei que tem muitos colegas pediatras que ficam temerosos em tocar nesse assunto, mas está na hora de mudar. A atualização e evidências científicas têm proporcionado a todos nós médicos a melhora no atendimento e na detecção precoce de todos os problemas em medicina, entre eles o transtorno do espectro autista. Além do mais, o pediatra não vai conduzir essa criança, o pediatra vai levantar a possibilidade, vai suspeitar e vai encaminhar essa criança para o especialista. O pediatra não vai conduzir, ele vai encaminhar, mas ele precisa, como médico, ter consciência de que ele deve ser o primeiro que identificou que alguma coisa não ia bem na criança. Pediatras, vocês não vão fechar o diagnóstico, vocês não vão investigar, vocês não vão conduzir essas crianças. Vocês vão ajudar a classe médica e não médica a levantar a primeira hipótese, a possibilidade, e encaminhar essa criança aos especialistas, para que ela seja, aí sim, passada por uma boa avaliação aprofundada, para ver se há a possibilidade dessa criança ter mesmo um transtorno do espectro autista, tá bom? Então é muito importante isso, é muito importante tomar esse passo. O pediatra não precisa mais ficar constrangido. Gente, eu, Dr. Clay Britz, sou pediatra e sou neurologista infantil. Se eu estou dizendo isso é porque é possível, né? A gente tem que estar sensível, nós pediatras, a identificarmos o que é um atraso de desenvolvimento. Crianças que não atingem as etapas esperadas para aquele tipo de habilidade, aquele tipo de capacidade, na área motora, na área adaptativa, na área da linguagem, na área social, ela está atrasada. Aquela história de que cada um tem seu tempo, isso caiu por terra, caros amigos pediatras. Isso não existe mais. Foi-se a época, porque os protocolos, as escalas de avaliação que começaram a surgir no final dos anos 50 e hoje estão à disposição da gente nas mais variadas literaturas, fazem com que nós, pediatras, não tenhamos mais o direito de não identificar uma criança com um atraso de desenvolvimento, qualquer que seja. Identificando esse atraso, pode ser, quem sabe, o primeiro passo, a ponta do iceberg, para se descobrir uma síndrome genética, ou uma doença metabólica, ou um distúrbio degenerativo, ou um distúrbio de algum transtorno de desenvolvimento que a criança tenha, como TDAH, autismo, deficiência intelectual, os distúrbios específicos de linguagem, ou seja, uma lista de condições que muitas vezes o primeiro sinal é um atraso qualquer no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então, pediatras, não fiquem mais só no teste do pezinho, no teste da orelhinha, no teste do coraçãozinho, mas fiquem também no teste do neurodesenvolvimento. Enquanto esses outros testes que eu falei tem maquininhas e tem formas instrumentais de observar, o teste do neurodesenvolvimento depende de conhecimento, de observação comportamental e desenvolvimental da criança. Então os pediatras precisam fazer esse esforço
de não mais trabalharem com o tempo como se ele fosse amigo da criança. Não. O tempo ele pode ser o grande fator prejudicial do desenvolvimento da criança. Especialmente no autismo, onde o diagnóstico precoce é fundamental. No Brasil, nós já temos grandes esforços, já temos um papel significativo que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem feito nos últimos anos. Está ainda numa fase inicial, está naquela fase de sensibilizar os pediatras. A Sociedade Brasileira de Pediatria já emitiu esse ano 2 documentos fundamentais para atualizar e colocar à disposição dos pediatras. E são documentos bons. Inclusive, um dos documentos traz o MCHAT, que é uma escala de avaliação maravilhosa de triagem e de identificação de sinais de risco de autismo. Então, pediatras, vocês têm isso e a Sociedade Brasileira de Pediatria tem colocado isso para vocês. A Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e Profissões Afins, a ABNEP, tem feito um trabalho muito bom nesse sentido. A Associação Brasileira de Psiquiatria e, lógico, a Neurosaber, com o site neurosaber.com.br e com o site entendendoautismo.com.br, além desse trabalho aqui, ó, de olho no olho, que eu estou tendo aqui com vocês nesse momento e que eu acho fundamental manter e conduzir isso todos os domingos. Não é à toa que eu estou aqui todos os domingos. É para esse esforço, né? Além do mais, nós temos sites especializados, temos associação de pais, temos AMAs, temos ONGs, temos grupos de WhatsApp de pais, de crianças e indivíduos com autismo. Então, quer dizer, a rede está montada. Falta agora a gente criar condições para que a observação de sintomas autísticos se torne um compromisso de avaliação clínica, caso a caso, consulta a consulta dentro dos consultórios pediátricos. Tá? E olha, pediatra, se você tiver dúvida, será que tem autismo mesmo? Eu posso estar enganado? Na dúvida, encaminha o seu paciente para um neurologista infantil ou para um psiquiatra infantil. Não pensem 2 vezes. Não fique esperando para ver o que vai acontecer. Se você está observando que a criança tem sintomas, se você está vendo que o pai e a mãe estão levantando alguma suspeita, e olha aqui, nós sabemos que geralmente pai e mãe não quer enxergar muito isso. Mas se o pai e a mãe estão enxergando que algo não vai bem, poxa, não fique esperando. Encaminhe seu paciente para um psiquiatra infantil ou um neurologista infantil, que são os 2 especialistas médicos mais aptos para investigar se essa criança tem ou não tem autismo. Vamos aproveitar então? Olha bem, olha essa pergunta. Essa é uma pergunta boa para os pediatras. Ó, a Claudenice Muniz. Com quantos meses pode chegar ao diagnóstico? Não tem meses. Se essa criança tem sintomas de autismo naquele momento que você está vendo ela já pode sair de lá com o diagnóstico definitivo, se for um quadro muito bem definido, ou já passar por escalas de avaliação mais aprofundadas para fechar o diagnóstico. E o diagnóstico, mesmo que ele fique aquele diagnóstico na dúvida, vai já trabalhando que está atrasado na criança. Se ela tem um atraso na reciprocidade comunicativa, vamos trabalhar. Se ela tem um atraso na atenção compartilhada, vamos já começar a intervir. Se ela está atrasada na fala, vamos intervir no atraso de fala. Se ela tem um atraso na percepção visual ou algum distúrbio sensorial de sensibilidade, vamos intervir. Mesmo que fique a dúvida, vamos tratar como se fosse. Porque no fim das contas, fazer a mais vai trazer benefícios para a criança, tá bom? Crianças com atraso já têm que passar por esse tipo de situação. Teila Tayota. Muitas vezes os médicos não percebem, mas na escola, berçário, conseguimos perceber, por estar com as crianças em período maior. Mas é difícil a aceitação dos pais quando é a escola que identifica. Então veja, Teila, como é importante o pediatra chegar para os pais e falar assim: não, se a escola está suspeitando, nós temos que valorizar. Não, se aquela profissional está suspeitando, nós temos que valorizar. A escola tem um papel fundamental para identificar crianças com transtorno do espectro autista. Papel fundamental.
quem trabalha na escola, no berçário, tem muitas vezes um olhar afiado para perceber autismo. Então tem que valorizar esse profissional. E o pediatra tem que saber disso, para inclusive quebrar a resistência desses pais. Vamos ver outra pergunta. A Julie Tayane. Minha filha está com 4 anos e tem deficiência visual. Recebi no mês de novembro o diagnóstico de autismo pela neuro, mas o pediatra não concorda. Então o que deve se fazer, Julie? Leve a sua filha para um profissional, para uma psicóloga ou não psicóloga, que saiba aplicar o A2 ou o ADIR, que são escalas de avaliação diagnóstica específicas. Tá? Elas são, assim, certeiras no diagnóstico. E se o neuro está suspeitando, o pediatra não concorda? Vamos conversar? Faz o pediatra dar uma ligadinha para o neuro dá uma ligadinha para o pediatra. Vamos conversar. Vamos chegar num denominador comum. Por que o pediatra não concorda? Por que o neuro diz que é autismo? Vamos ver isso direito? Acho importante, né? Paola Borges. Precisamos conscientizar os pediatras quanto aos sinais e sintomas do autismo. Concordo, Paola. Concordo. Faça um convite aos pediatras e vocês todos que estão aí. Manda lá um linkzinho do entendendoautismo.com.br. Lá tem tudo de autismo que vocês possam ter, possam querer, né? E o pediatra vai ter à disposição esse site para poder fazer o que puder com o conhecimento que está lá. Eloide Olegário. Oi, Eloide, tudo bem? Fico muito preocupada quando levantamos uma hipótese diagnóstica. A mãe leva ao médico e chega lá dizendo que foi ao médico e diz que o filho não tem nada. É isso, Eloide. Como eu mesmo acabei de falar, os médicos, especialmente os pediatras, precisam ter o hábito crucial de saber identificar o que é um atraso do desenvolvimento ou do que é uma variação da normalidade do desenvolvimento. E, lógico, conhecer mais o que são sintomas autísticos. Muito bem. Patrícia Silveira. Adorei, Dr. Clay. Se o pediatra ajudar, o diagnóstico acontece mais cedo e ajuda a criança. É isso. Porque quem vai ver a criança pela primeira vez, numa rotina de avaliação médica, não é o neuro. A mãe não vem no neuropediatra fazer puericultura. Ela não traz no neuropediatra porque o filho está com febre. Então, o pediatra precisa ter automaticamente aquela postura ativa de quando estiver avaliando a criança, mesmo se for por uma virose, ficar de olho para ver se ela não tem sinais de atraso de desenvolvimento ou sinais de autismo. É o que nós chamamos de rastreamento ativo. E é muito orientado isso pela Academia Americana de Pediatria. Tá? Então é muito importante o pediatra ter essa visão proativa. Não esperar a mãe chegar com queixa. Se você está vendo que a criança não tem contato visual, se ela não liga para você quando você faz gracinha ou brinca com ela, se ela nem sequer dá um retorno, ou se ela não dá bola para você, caro colega pediatra, enquanto você está tentando interagir com ela, isso já é sinal de autismo. Então você não vai esperar a mãe levantar isso, você vai atrás. Josi da Silva Guillen. Boa noite, Dr. Clay. Passei por isso. A pediatra do meu filho, para a pediatra do meu filho, ele era sempre normal. O atraso na fala, mais alguns traços do autismo, ele tinha parado de falar por algumas palavras e eu desconfiei, levei na fono, que aí sim, a fono encaminhou para o neuro. Mas que eu levei depois de 5 meses de avaliação. Graças a Deus, por meio da intervenção precoce, ele tem desenvolvido muito. Está começando a falar, ele tem 2 anos e 5 meses. Idade de ouro, como diz o neuro dele. É isso aí, Josi. No seu filho, graças a Deus, esse diagnóstico, mesmo com essa demora, foi feito antes dos 3 anos. Mas não é a regra. A gente ainda não está vendo isso. Mas posso dizer também que já tem muitos pediatras mudando e conseguindo já encaminhar pacientes mais cedo para a gente, viu? Que bom, gente, que bom. Espero que essa live seja de grande serventia para vocês, né? Eu acho que essa live tem esse papel, né, de ajudar os pediatras a verem que eles têm sim capacidade de identificar. O pediatra, ele tem formação básica em desenvolvimento, apesar de que no Brasil os pediatras, comparando com a Europa, com os Estados Unidos, nossa formação em desenvolvimento infantil não é lá muito boa, né? Então nós precisamos melhorar isso, tem que intensificar. As escolas de medicina que, né, precisam começar a dar uma atenção especial dentro da cadeira de pediatria
as questões relacionadas a desenvolvimento infantil e aos transtornos de desenvolvimento, né? Deficiência intelectual, TDAH, autismo, os transtornos de comunicação e linguagem, os transtornos de aprendizagem, os transtornos do desenvolvimento da coordenação. Então é importante que a cadeira de pediatria passe a dar uma atenção muito especial, mais individual, mais pessoal mesmo, para esses assuntos. A gente não vê isso ainda com grande direcionamento, tá? A Grace Strait fez um comentário aqui. É verdade, doutor, cada um em seu tempo. A gente ouvia isso, que era para esperar o tempo dele. Mães, vão atrás, não esperem. É a Grace aqui colocando. E é verdade, Grace, é verdade, você está falando tudo. Aquela história de que cada um tem seu tempo tem que cair por terra. Se a criança tem um sinal nítido de atraso, deve ser encaminhada o mais rápido, mais cedo possível para uma avaliação especializada. Tá bom, gente? Ficou bom o recado? Vocês gostaram do tema? Ah, eu gostei. Eu achei um tema maravilhoso. Eu sou pediatra e eu fico angustiado. Eu quero que esse tipo de conhecimento chegue a todos os meus colegas, porque eu sei que os meus colegas têm plena condição de dar um retorno nesse sentido, na sua prática clínica, na sua prática diária. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês. Aproveitem aí o domingo, boa semana e espero que a semana seja maravilhosa. Aproveitem esse conteúdo e compartilhem. Quem não pôde assistir, sabe muito bem. Essa live fica lá guardadinha, lá no canal Entendendo Autismo, lá do YouTube, e lá na fanpage Entendendo Autismo. Tá bom, gente? Um grande abraço.